No primeiro episódio da série Dialogando entre Montaigne e Roterdã, dois pensadores do Renascimento, eu, Clara, e minha parceira Letícia iniciaremos o primeiro episódio falando sobre o contexto histórico e a biografia desses dois pensadores importantíssimos para a educação. Começando por Michel de Montaigne, que viveu, assim como Erasmo de Roterdã, na época do Renascimento, período que ocorreu a retomada da cultura greco-romana e logo influenciou o campo da arte, ciência e filosofia. Montaigne nasceu na França, onde o período renascentista teve seus primeiros passos marcados pela recuperação do país após a Guerra de 100 Anos com a Inglaterra, que durou até 1453. Considerado um dos maiores humanistas franceses, Michel veio de uma família rica, de bons costumes. Aprendeu latim como sua primeira língua e, quando criança, ingressou no colégio de Guyenne, em Bordeaux, na França. Já adulto, ingressou na faculdade de Direito, em Toulouse, e desde então despertou seu gosto pelo conhecimento, jamais deixando os livros de lado. Passou a fazer parte do Parlamento de Bordeaux. Logo, se iniciaram as violentas guerras civis que acompanharam sua vida, assim como os surtos de peste que varriam a Europa. Em 1568, morreu seu pai, tornando-se herdeiro de uma propriedade e do título de Senhor de Montaigne, que lhe garantiu uma vida tranquila. Viajou pela Suíça, Alemanha e Itália. Ao voltar, foi eleito prefeito de Bordeaux. Em missão secreta a Paris, a favor da paz, acabou preso por um dia na Bastilha. Já o famoso filósofo e escritor holandês Erasmo de Roterdã nasceu na cidade de Roterdã, na Holanda, no período do Renascimento, em torno do século XVI, cuja influência italiana estava em ascensão, e seu objetivo era retornar à cultura greco-romana e cada vez mais conceder passos a caminho da modernidade. Erasmo teve grande influência nas mudanças da sociedade referente à Igreja Católica, que no período anterior ao Renascimento tinha forte influência em toda a organização social da época. Nascido por volta de 1460, Erasmo de Roterdã foi teólogo, filósofo e escritor holandês. Pouco se sabe sobre seus pais, tendo em vista que seu pai era um padre e sua mãe filha de um suposto médico, sendo assim um filho ilegítimo do casal. Logo, muito jovem, aos 9 anos, Erasmo ingressou na escola religiosa de São Lebuino, em Deventer. E assim, o escritor seguiu vivendo na religião. Primeiro, estudou no convento de Bois-le-Duc e, em seguida, ingressou no convento agustiniano de Stein, onde escreveu as suas duas primeiras obras. A primeira, Os Antibárbaros, e a segunda, O Desprezo do Mundo, dando início à sua saga com a filosofia e a teologia, áreas cujo autor se interessou bastante. No convento, adquiriu seu conhecimento a respeito das obras gregas e romanas e desenvolveu seu gosto pelo humanismo e pela filosofia. Já em 1492, foi consagrado sacerdote e em 1495 seguiu para Paris. No Colégio de Montaigne, no Sorbonne, estuda para o doutorado em teologia. Já em 1506 ele voltou para a Itália, onde se doutorou pela Universidade de Bolonha. A sua inquietação frente ao domínio da religião sob os aspectos da educação, cultura e ciência levou o filósofo a desenvolver uma grande popularidade em sua época, sendo considerado o príncipe do humanismo. Erasmo de Roterdã morreu na Basileia, Suíça, no dia 12 de julho de 1536. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Dialogando entre Montaigne e Roterdã, dois pensadores do Renascimento.
Meu nome é Ana Cristina e neste breve vídeo iremos introduzir sobre as obras principais de Erasmo de Roterdã e Michel de Montaigne. Iniciando por Roterdã, este tem como sua obra principal o Elogio da Loucura, escrito em 1509 e publicado no ano de 1511. Nesta obra, o autor irá discorrer sobre o tema central no qual a obra tem como título, a loucura. Por meio de um monólogo, o autor faz o uso da deusa Mória em seu desenvolvimento. Ao decorrer de seus 68 capítulos, de forma sátrica e irônica, o intelectual discorre críticas às instituições que detinham maior poder na época em que vivia. O Elogio da Loucura é uma crítica à sociedade partindo de seus problemas. Esta obra se tornou atemporal, ou seja, denuncia problemáticas ainda presentes na sociedade vigente. É válido salientar a extrema importância que essa obra teve para a reforma protestante que aconteceria nesse período da história. Para a área da educação, a obra de maior reconhecimento deste autor é Civilidade Puerile, do ano de 1530, que trabalha questões da sociedade partindo dos conceitos de civilização e regras diante tal. Como a infância deve ser construída dentro desses conceitos, propondo uma educação sem distinção de classe social. Seguindo para Montaigne, esse autor, em vida, publicou uma única obra que se divide em 3 volumes e inaugurou um gênero literário que hoje é extremamente difundido, o ensaio. O nome de sua obra é Ensaios, levando assim o mesmo nome do gênero. Ela é do ano de 1580 e foi, em sua época, extremamente importante, como ainda continua sendo. O gênero ensaio discorre sobre o tema sem necessariamente chegar a uma conclusão. Porém, proporciona reflexão acerca de conceitos que o autor considera relevantes a partir do tema central, proporcionando leitura de reflexões partindo da subjetividade de alguém. O primeiro é o pedantismo. Neste ensaio, Montaigne irá criticar o sistema de ensino da sua época, seus objetivos e o que a educação se tornou naquele contexto histórico em que vivenciava. O segundo leva o nome de Educação para as Crianças, onde o autor reflete, partindo de suas experiências e de uma forma sincera sobre questões que envolvem a educação, desde o processo formativo que o ser humano percorre durante a sua vida, até a visão do que ele espera dessa educação. Após sua morte, alguns outros escritos do autor vieram a ser publicados. Em sua obra, Montaigne demonstra que, para ele, a educação deveria criar seres humanos voltados para investigação e conclusões, ao mesmo tempo que exercitasse a mente, resultando num posicionamento crítico do indivíduo. O intuito desse breve vídeo é despertar a curiosidade em você que está assistindo. Se gostou dos temas que os autores abordaram nessas obras, com uma breve pesquisa na internet, você consegue saber como adquirir essas obras. Este foi mais um episódio da nossa série. Fique atento para o próximo episódio, pois ele é de extrema importância. Até lá! Fala galera, tudo certinho aí com vocês? Espero que sim, hein? Mas vamos lá, antes de tudo, meu nome é Vitor e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Dialogando entre Montaigne e Roterdã, 2 pensadores do Renascimento. E neste episódio, nós vamos falar sobre a educação na visão desses 2 grandes pensadores. Entretanto, o episódio não vai contar somente comigo. Ao decorrer da aula, vocês também irão ouvir as vozes de Lavínia e Marília, colegas do curso de Pedagogia da UFRN. Então vamos lá. Vocês devem estar curiosos para entender o que Erasmo de Roterdã e Michel de Montaigne pensavam sobre a educação, não é mesmo? Portanto, vamos juntos entender primeiramente o que pensava Erasmo de Roterdã. A princípio, Erasmo de Roterdã defendeu o conhecimento dos clássicos, como também a autonomia do saber em relação à religião. Logo, ele defendeu o término do domínio religioso na educação, tal como anunciou o fim da predominância religiosa no campo da educação. Com isso, é importante ressaltar que no período da Idade Média, a influência religiosa vigorou praticamente sem ostentação no Ocidente,
Por isso, era preciso ser muito ousado para confrontar essa tese. Então, Rotterdam demonstrou ousadia ao defender a liberdade da criatividade e da vontade do ser humano. Ele foi em oposição ao pensamento escolástico, no qual todas as questões terrenas deviam ser subordinadas à religião. Além disso, ele criticava as escolas de seu tempo, que em geral eram administradas por clérigos, que baseavam sua pedagogia em manuais imutáveis, com repetições de conceitos e princípios de disciplina. O filósofo enxergava nos livros um imenso tesouro cultural. Logo, defendeu a importância dos clássicos e o desenvolvimento do homem em todo o seu potencial, o que deveria constituir a base do ensino. Rotterdam condenava a Idade Média no quesito de conhecimento. Primeiro, porque o método pedagógico desenvolvido pelas escolas medievais, para ele incentivava a memória motora, adquirida pela repetição mecânica verbal. E em segundo, porque acreditava que os escolásticos não favoreciam em nada o conhecimento das escrituras e da filosofia patrística, recorrendo aos silogismos de Aristóteles. Criticava também a postura dos professores e o método de ensino, que na época era utilizado, pois para ele não respeitava a liberdade, nem muito menos a individualidade da criança. Além disso, concebia como princípio de uma boa educação a formação intelectual e moral, baseada em suas concepções sobre a natureza. Erasmo escreve que o sucesso dos estudos depende das boas disposições recíprocas entre o mestre e o aluno. Para Rotterdam, o primeiro cuidado que o preceptor deverá ter é de se fazer amar e que se estabeleça um respeito mútuo e espontâneo. Pois, para ele, a linha de raciocínio segue da seguinte forma: com o tempo, a criança que no início havia começado a amar os estudos pelo amor de seu mestre, amará mais tarde seu mestre pelo amor ao estudo. Mas a realidade nem sempre foi esta, pois o humanista vivenciou experiências muito dolorosas dentro das escolas que frequentou. Com o intuito de aprender a teologia e as artes liberais, ele mesmo narra na primeira pessoa que conheceu muito de perto a criança e o autor da crueldade. Dentro dessas inúmeras histórias dolorosas, iremos narrar uma, onde a criança, com apenas 12 anos de idade, foi obrigada por seu professor a colocar na boca uma quantidade de excrementos humanos e a engolir uma boa parte. Depois fora, suspensa, nua por cordas que a amarravam pelos braços, sendo castigada com pancadas de varas até o desfalecimento. Sim, isto mesmo que você acaba de ouvir é apenas uma das inúmeras passagens que o humanista narrou e o qual presenciou no ambiente escolar. Por essa lamentável crueldade, Erasmo considerava a sala de aula como salas de tortura, e o preceptor como carrasco, o qual utilizava dessas torturas para esconder sua própria ignorância. Pois, se ele não sabia o que ensinar aos seus alunos, recorria à força bruta para ser respeitado. Agora, vocês ficarão sob o comando de Lavínia, que dará continuidade a esse episódio 3 desta série. Olá pessoal, aqui é a Lavínia e eu vou dar continuidade ao nosso episódio ainda falando de Erasmo de Roterdã, que para ele a linguagem era o começo de toda boa educação, já que era um sinal da razão humana. Não se trata apenas de alfabetização e leitura, mas de interpretar os textos criticamente. E essa prática era que os humanistas e reformadores religiosos introduziram na pedagogia. Então olha que interessante. Logo, seu plano de ensino caminhava em direção contrária ao que se ensinava dentro das escolas medievais do seu tempo. Incompreendido pela ortodoxia e pelos reformados, o humanista cristão procurava renovar a interpretação das Sagradas Escrituras, distante do rigor formal incentivado pela lógica de Aristóteles, e, ao mesmo tempo, contrária ao que propagava Lutero e os luteranos. A teologia, a educação e a filosofia deveriam ser conjugadas com a liberdade. Assim, a criança deveria ser educada com o respeito e o cuidado, conjugadas suas potencialidades. Para o filósofo, era necessário, ao ensinar, levar em consideração a pouca idade da criança. Em razão disso, cercá-la de cuidados específicos. O humanista acreditava que,
antes dos 7 anos de idade, as crianças deveriam aprender alguma coisa. No entanto, não se deveria torturá-las com estudos muito exaustivos, como aqueles ditados que se é obrigado a memorizar até o fim com exercícios indigestos. E agora eu vou passar a palavra para a nossa colega Marília, que vai dar continuidade com o nosso episódio. Obrigada, Lavínia. Isso mesmo. Para entendermos sua concepção de educação, é importante também saber que Roterdã considerava a criança como um ser naturalmente frágil, mas que, corretamente educada, consegue entender e dominar a natureza e transformar a sociedade. Para ele, ela é um ser educável para a virtude, mesmo com pouca idade, e que pode ser educado pelo método do amor. Portanto, sem castigos físicos ou psicológicos, e sim com elogios e incentivos. Isso faz com que elas aceitem com maior gosto a educação recebida, e esta atinge sua finalidade, de criar um novo homem e uma nova sociedade. Para o filósofo, era necessário, ao ensinar, levar em consideração a pouca idade da criança e, em razão disso, cercá-la de cuidados específicos. Por outro lado, seu programa pedagógico não era democrático, visto que apenas a instrução religiosa deveria ser para todos, enquanto os estudos das artes liberais, as quais ele acreditava ser um bom aprendizado, pois prepararia o jovem para entender qualquer coisa com facilidade, estariam restritos somente aos filhos da elite, que futuramente teriam cargos decisórios. Para ele, a moralidade deveria ser a fonte e objetivo final da educação. E sobre a aprendizagem, Erasmo acreditava que se aprende com facilidade o que a natureza nos predispôs a aprendermos. Observar e respeitar as potencialidades da criança eram deveres fundamentais, ensinando-os por meio de uma educação moderada, misturada de alegria e variedades, com doçura e graça, o que leva o espírito humano à perfeição, e isso é facilitado pela atenção e cuidado de seu preceptor. Apesar de sua notoriedade, Erasmo foi desprezado pelas gerações seguintes, e suas ideias somente foram retomadas pelo educador Comênio. Já Michel de Montaigne idealizava uma educação que visava autenticidade, vivência, autonomia e reflexão crítica. Ele desejava uma educação liberta de uma cultura de que apenas os livros ensinam. Sua filosofia se baseava em questões humanas, e pelo contexto em que vivia, liberdade de pensamento e autonomia para o pensar. Ele acreditava que o ensino deveria ser voltado entre a experiência e a ação. Certo dia, uma amiga de Montaigne, que estava grávida, resolve procurá-lo, pois tinha muitas dúvidas de como educar o seu bebê. E diante disso, Montaigne escreve sobre como educar crianças. Ele critica muito o ato de memorização e a falta de reflexão, pois, segundo ele, nada disso se relacionava corretamente com a realidade. Em relação à aprendizagem, ele acreditava que o indivíduo é capaz de buscar o seu próprio conhecimento, de modo que também lhe seja possível suas próprias reflexões. Na primeira parte da sua obra Ensaios, ele fala sobre uma educação baseada no cotidiano, numa construção da autonomia, na qual fosse desprendida de dogmas religiosos, assim como nós vimos em Roterdã, e capazes de ter uma posição crítica frente aos ensinos. Pois, segundo ele, uma educação que não lhe peça contar apenas as palavras da lição, mas também do seu sentido e substância, julgando do proveito, não pelo testemunho da memória, e sim pelo da vida. Assim, percebemos que o modelo de educação defendido por ele busca preparar o indivíduo para a vida, ou seja, sendo formado por completo, corpo e alma. Assim como Roterdã, Montaigne também defendia uma educação livre de punições por castigos físicos. Ele diz: não é somente uma alma que se educa, nem um corpo. Deixem-se de lado a violência e a força. Montaigne criticava fortemente o ensino como memorização de conteúdo, pois ele acreditava que devemos estudar como filósofos. Então, as aulas devem proporcionar o diálogo, questionamentos, compartilhamento dos saberes, das dúvidas e reflexão sobre o que está sendo estudado, pois, segundo ele, abre aspas,
é melhor uma cabeça bem feita que uma cabeça cheia, fecha aspas. Criticando, portanto, a técnica de memorização das escolas, que não permite a autonomia dos alunos e impede que eles reflitam sobre os conteúdos repassados. Nesse sentido, a educação conteudista não deveria ser considerada, pois a forma mais eficaz de se aprender seria na prática e no convívio social. Em um trecho de sua obra, ele afirma, abre aspas, este mundo tão grande é o espelho em que devemos nos mirar, para nos conhecermos de maneira exata. Em suma, quero que seja esse o livro de nosso aluno, fecha aspas. O ensino deveria ser aberto para conversas e não apenas receber conteúdos e conhecimentos já estabelecidos, como verdade absoluta, ou sem pensamento crítico frente a eles. Seu modelo de educação traz características transformadoras e não depositórias, pois permite que os alunos reflitam sobre o mundo em que vivem e sejam instigados a buscar o conhecimento e, assim, realizar uma produção própria. Montaigne é, então, um precursor da pedagogia moderna, na qual rejeita a transferência de conhecimentos. Tal ideia de educação é muito tempo depois chamada por Paulo Freire de educação bancária. Não adianta o aluno ter o conteúdo decorado, porque isso não significa que ele aprendeu. Nesse processo, a filosofia é extremamente importante para a aprendizagem, pois ela irá ajudar a formar uma mentalidade crítica, um indivíduo autônomo e construtor do próprio pensamento. O filósofo afirmava que estudava a si mesmo. Para ele, é necessário que sejamos educados por completo. Por isso, é importante unir alma e corpo para formar o indivíduo. Ele acreditava que se a concepção de educação da sua época não mudasse, as crianças se tornariam submissas, reprimidas e tímidas. Segundo ele, abre aspas, saber de cor não é saber, é conservar o que entregou à memória para guardar, fecha aspas. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço a atenção, mas não acabou por aqui. Vocês ficam agora com o episódio 4. Então, até já! Durante a nossa pesquisa, foi interessante perceber como Michel de Montaigne era um homem à frente do seu tempo. Refletimos sobre o quanto suas ideias sobre a educação são tão atuais. A crítica que ele fazia sobre a memorização de conteúdos é algo que devemos considerar e pensar sobre. Como futuros docentes, devemos levar seus ensinamentos para a sala de aula, de modo que possamos proporcionar aos nossos alunos autonomia, diálogo, reflexão acerca dos assuntos que serão abordados e compartilhamento dos saberes e das dúvidas. E o que nós aprendemos com Montaigne é que a educação deve ser para a vida, Preparar o aluno por completo. Por isso, nós devemos pensar nos alunos como sujeitos capazes de produzir o seu próprio conhecimento a partir de suas vivências, e que é de grande importância que o aluno tenha o espaço dessa educação crítica e reflexiva. As concepções de Roterdã sobre educação e pedagogia contribuíram para a nova forma de se ensinar, assim como para as novas formas de aprendizagem, dentre as quais caracterizaram o mundo moderno. Com isso, o autor rompe com a educação pautada nos dogmas da Igreja e nos métodos da escolástica, e logo em seguida passa a considerar o homem como o centro do processo de formação, que configura como um ser individual e responsável por suas escolhas, portanto, indispensável de uma formação moral e ética desde a infância. Para Erasmo, a filosofia possuía um sentido moral, e por essa razão destacava a necessidade de ensinar as crianças de forma dócil e prazerosa, sem a repetição da escolástica. Pois, para ele, as responsabilidades das ações recaem sobre as ações dos indivíduos. Logo, se as crianças fossem ensinadas desde cedo, seriam capazes de se afastar das maldades e se tornarem adultos bons, para conviverem em sociedade visando o bem comum. Entendemos que Roterdã desaprovava a proposta pedagógica baseada pelo controle, castigo e medo, que se fundamentava pelas práticas de memória e repetições de fórmulas, números e receitas.
vemos claramente que a educação contemporânea reflete, em alguns aspectos, as ideias construídas por Roterdã. Podemos citar, por exemplo, o incentivo à interpretação textual e leitura crítica, a atual valorização da linguagem na educação, o humanismo que traz discussões ao âmbito escolar nas mais diversas disciplinas, o incentivo à leitura e também a ideia de separação entre educação e religião. Esses são alguns exemplos mais evidentes de sua influência nos dias atuais. Bom, pessoal, e assim encerramos essa série maravilhosa com 4 episódios incríveis, onde aprendemos muito sobre esses 2 pensadores incríveis do Renascimento. Se você quiser saber mais, nossas referências vão estar no final desse vídeo. Obrigado por assistirem e boa tarde.